Muito bem, irmãos, vamos dar sequência à nossa série na primeira carta de Pedro. Hoje, capítulo 2, dos versículos 11 ao 25. O tema que nós vamos desenvolver essa manhã é com o coração na terra. Com o coração no céu e os pés na terra. Com o coração no céu e os pés na terra. Acompanhe comigo a leitura do texto. Aliás, eu vou pedir... Cadê o outro microfone? Tia, lê para mim o texto, por favor. Primeira de Pedro. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade, constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Escravos, sujeitem-se a Deus... Sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarrados, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Amém. Para a gente entender esse texto, a gente precisa voltar para o texto da semana passada, principalmente o versículo 9. 1 de Pedro 2,9 fala assim: vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar o quê? As grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Lembrando que Pedro está escrevendo para o povo do Ponto, da Galácia, da Capadócia, província da Ásia e Bitínia, atual Turquia. Esse povo que era minoria, um povo que estava sendo oprimido, perseguido. Um povo que, apesar de servir a Deus, estava sofrendo. E isso na cabeça de muita gente não faz sentido. Como eu posso servir a Deus e passar pelo que eu estou passando? E então ele traz essa palavra de encorajamento. Falou assim: gente,
Vocês não são apenas gálatas. Vocês não são apenas capadócios. Vocês não são apenas bitinhos. Vocês são povo de Deus. Vocês têm uma identidade. Vocês têm uma posição única no universo. Povo de Deus. Vocês não são qualquer coisa. Vocês são povo de Deus. Para aquele povo que estava sofrendo, muitas vezes sentindo o nada, ele estava sendo lembrado: vocês são povo de Deus. Essa identidade é a nova identidade de todo crente. Gente de todas as raças, povos, línguas e nações, uma vez que foram alcançados por Cristo, entregaram suas vidas em confiança a Cristo, passa a fazer igualmente parte do povo de Deus. Você se sente povo de Deus? É legal que você disse glória a Deus, amém. Agora, tem gente que foi honesto aqui e não respondeu. Amém, glória a Deus. E não tem problema. Por quê? Porque não é aquilo que a gente sente. E também não é aquilo que a gente faz que define quem somos. Hoje em dia, vivemos num tempo de gênero, não é? Cada um declara o que é porque sente ou pensa. E a gente sabe, irmãos. Alguém pode se sentir homem sendo mulher e por mais que se sinta homem, continuará sendo mulher. Né? A gente não faz um discurso politicamente correto aqui. A gente segue as escrituras sagradas. Igualmente, a gente pode não sentir que é do povo de Deus. Mas se a Bíblia declara, nós o somos. E a gente precisa aprender o que a palavra de Deus declara quem nós somos. E aquilo que Deus diz que você é, você é. Então, depois dessa declaração que ele faz, no versículo 9, lembrando o povo de quem eles eram, vem uma importante instrução aí no próximo versículo de hoje. Amados, insisto que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Ora, se nós somos povo de Deus, aqui a gente vai dividir a população em dois grandes grupos. É o povo de Deus e o povo que não é de Deus. Né? São os cidadãos deste mundo. Se nós somos povo de Deus, nós deixamos de ser povo deste mundo. Automaticamente nos tornamos estrangeiros. Todo cristão é um estrangeiro aqui neste mundo. Os de olho puxado como eu, a gente já está acostumado a ser visto como estrangeiro em qualquer lugar. Porque no Brasil a gente é japonês. Quando eu morei no Japão, eu descobri que lá eu sou brasileiro. Né? Então eu não tenho lugar. Todo lugar eu sou estrangeiro. Então eu já estou acostumado. Mas todo crente é igualmente estrangeiro, sabia? Né? E sabe qual que é do estrangeiro? O estrangeiro, ele não se sente em casa em nenhum lugar. A não ser, lógico, né, no país dele. Se sente deslocado. Porque ele está numa outra cultura. Para alguns em outra língua. Então você não se encaixa. Geralmente se você viveu durante muito tempo no seu país e você muda de país, tem costumes que não dá. E você sente saudades, né, da sua própria cultura, da sua família. Mas o estrangeiro também ele tem que, uma vez que está sendo acolhido por uma outra nação, ele precisa aprender a respeitar esse país. A gente fica doido quando vê algum estrangeiro aqui no Brasil e não respeita a nossa cultura, não é? Né? Tá no Brasil, tem que respeitar. Assim como a gente sai do Brasil, tem que respeitar a cultura de lá. Ainda que a gente não assimile essa cultura, a gente tem que respeitar. Porque toda cultura tem aspectos diabólicos.
aspectos que não são bons, né? Quando estive no Japão, meu alvo era viver por pouco tempo, então era mais fácil. Eu não tinha intenções, né, de fixar residência lá. Então, o estrangeiro, ele sempre viveu uma situação de desconforto, algum nível de desconforto. E o crente, por ser estrangeiro aqui neste mundo, ele nunca vai se sentir em casa. E é natural. É muito estranho se a gente se sentir muito bem neste mundo. Porque o mundo pensa, vive, se comporta de um modo diferente daquilo que o povo de Deus pensa, sente, se comporta. O crente, ele vive em constante choque cultural, porque a gente não pertence a este mundo. É como se fosse uma síndrome do estrangeiro espiritual, né? E quanto mais parecido com Cristo a gente vai se tornando, tanto mais desconfortável a gente fica. Então, é diferente do estrangeiro físico, né? Quando você muda para um país, conforme você vai aprendendo os costumes, a língua, aprendendo a gostar da gastronomia local, você vai ficando mais confortável. O crente é contrário disso. Quanto mais a gente se aproxima de Cristo, mais este mundo parece fora do lugar, ou você fora do lugar, um peixe fora da água. Então, o desconforto, ele é inversamente proporcional ao seu tempo, né, de vida cristã. Aliás, diretamente proporcional. Quanto mais tempo de vida cristã, pelo menos deveria ser, né, tanto mais desconfortável você vai sentir. E você começa a pensar, eu não pertenço a este mundo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Olha o que a Bíblia diz. A nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Somos cidadãos dos céus. Que coisa maravilhosa. Lá é a nossa casa. Lá está a nossa pátria. Nós somos estrangeiros e peregrinos. Versículo 12 diz para a gente: vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Viva entre as pessoas que são cidadãos deste mundo de modo exemplar. Lembra que a gente tem que respeitar, né, o país dos outros. Porque o mundo está nos observando. Nós estamos numa vitrine. Reparou que quando um crente apronta, eles fazem questão de falar que é crente? Não vamos desmerecer as outras religiões, mas alguém já viu no jornal falando assim, aquele budista atirou em fulano, um espírita fez isso. Mas quando é evangélico, eles fazem questão de falar que é evangélico, não é? E isso é bom. Eu acho fantástico isso. Por quê? Porque de alguma maneira o mundo fala assim, olha, está errado, o evangélico não deveria fazer. O dia que se tornar algo comum vai ser muito triste. Vai ser muito ruim. Antigamente, japonês era sinônimo de honestidade. Uma vez o meu pai me deu um cheque. Eu fui comprar um tênis, eu tinha 10 anos. Eu fui numa loja e eu dei o cheque. O dono da loja falou assim, porque é de vocês eu aceito. Eu não entendi ainda esse de vocês, né? Eu falei, mas quem? Conhece meu pai, né? Conhece a gente? Depois que eu descobri. Hoje em dia não tem nada a ver com isso. Hoje em dia ser crente, infelizmente, já está deixando de ser. Aliás, já deixou de ser, né? Sinônimo de honestidade. Eu contei aqui uma vez, o meu amigo, pastor Max Suzuki, lá da igreja Holland de São José dos Campos, ele foi fazer uma ficha, né, para comprar a crédito, não lembro o que era. Ele foi reprovado. Ele desconfiou. Sabe do quê? Profissão, pastor. Ele fez um teste, ele voltou lá depois, tirou o pastor, ele também é psicólogo, ele colocou psicólogo, foi aprovado. Tudo igualzinho, só mudou a profissão.
Hoje em dia, falar que é pastor é perigoso. Que coisa triste. Agora, nós vivemos como estrangeiros neste mundo e temos que tomar cuidado, né? O que ele fala na parte B do versículo 11? Vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Olha só, existe uma guerra. Ele acontece todos os dias. Já passou um pouco aquela força que tinha na batalha espiritual. Batalha espiritual fala da nossa batalha contra as forças demoníacas. Existe, é real. Mas não é a maior batalha do crente. A maior batalha do crente não são contra os demônios. A maior batalha do crente não é contra o mundo. A maior batalha de todo crente, e quem disse é o Dr. Shedd, ele fala que é a batalha do eu contra mim mesmo. Essa é a grande luta. Porque quando a gente está numa luta contra demônios, você vai expulsa em nome de Jesus e o demônio sai. É ou não é? Agora, como é que você vai expulsar você de você mesmo? Né? Essa é a grande luta, é a principal guerra, é aquela que acontece aqui dentro do nosso coração. Os desejos carnais. Por quê? Nós ganhamos uma nova cidadania, é verdade. Né? Só que tem muita coisa do passado que ainda luta dentro de nós. Tem alguns costumes, algumas inclinações, e isso é sério. O que são os desejos carnais? Tem gente que pensa que é só na área sexual, não. Tudo que é contra a vontade de Deus. Contraria a vontade de Deus é um desejo carnal. Então, viver como peregrino santo não é a gente aprender a viver não cedendo a esses desejos, a vencer essa luta interior. E o versículo 12 fala assim, olha, viva entre os pagãos de maneira exemplar. Sim, porque o mundo está vendo. Eu devo viver de modo exemplar, vencendo essa batalha interior, primeiro porque é a vontade de Deus. Agora, a maneira como eu me comporto vai honrar ou não a pessoa de Deus. O mundo está vendo. O testemunho do crente vai silenciar aqueles que o acusam. Todo crítico, ele sabe por quê? O crente é muito bom de falar, de discurso, mas na prática, às vezes vive a coisa contrária. Porque contra discurso, contra argumento, cabe contra argumento, mas quando a gente vive a palavra, a nossa conduta é certa, não tem o que falar. A maneira como eu comporto vai honrar Deus ou não. Deixa eu contar uma coisa que eu fiquei sabendo nessa semana, curiosa. Uma certa igreja da Hollins estava cogitando o meu nome, né, para ser membro da diretoria da convenção. Como vocês sabem, eu fujo disso. Aí alguém disse assim, olha a resposta não, a posição de um dos membros dessa igreja. Eu não conheço o pastor Joel, mas eu conheço os seus filhos. Né? Se ele conseguir educar bem os seus filhos, deve ser um bom pastor. Olha que raciocínio interessante, né? Eu sei que é graça de Deus, né? Esse raciocínio, ele também cola a nossa relação com Deus, né? As pessoas julgam muitos pais pelos filhos, na verdade. As pessoas olhando para você nesse mundo. Qual a imagem que eles passam a ter de Deus? É muito sério isso. A nossa conduta pode honrar ou desonrar a pessoa do nosso Deus. A gente pode ser uma propaganda de Deus, ou a gente pode ser um anti-marketing de Deus. Que coisa! O mundo está nos observando. As boas obras precisam ser feitas.
Lembrando que boas obras não salvam, mas provam a quem nós pertencemos. Nós precisamos ser propagandas de Deus aí fora. As pessoas podem até chegar e falar assim, não creio muito nesse Deus. Mas vão sentir atraído de alguma maneira por causa dos filhos e filhas de Deus, com quem eles trabalham, com quem estudam, com quem tem na vizinhança. E essa pessoa é você, amém? Versículo 13, por causa do Senhor, sujeite-se a toda autoridade humana. Vivemos em tempo de polarização política, e esse negócio é muito complicado. O pessoal de esquerda se sujeita desde que a autoridade seja de esquerda. O pessoal de direita se sujeita desde que a autoridade seja da direita. E o contrário, ninguém quer saber. É demonizar, né? Um demoniza o outro lado. Agora, veja bem, apóstolo Pedro, é lógico, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo isso. Quem era a autoridade no tempo de Pedro? Qual era o imperador? Nero. Um dos mais bestiais imperadores que a história registrou. Impressionante. É alguém falando do outro lado, um regime opressor, idólatra. Aliás, o próprio imperador se colocava como um deus. E, no entanto, ele diz, sujeite-se a toda autoridade humana. Não importa se você não concorda, se é cruel, é a palavra de Deus. Pastor, eu não concordo. Se o senhor continuar pregando isso, eu não volto nessa igreja. Mas é a palavra de Deus, a gente vai pregar ela inteira. Você acha que eu gosto de ler esse tipo de coisa? Eu não gosto de ler esse tipo de coisa. Mas a palavra de Deus não é para a gente gostar. É para a gente obedecer. E a nossa sujeição, presta atenção, não é endossar a injustiça, o erro. Mas é reconhecer a soberania de Deus. Eu sujeito a autoridade. Não é porque eu amo a autoridade e eu aprovo essa autoridade corrupta, muitas vezes, mas o porquê eu me sujeito a Deus. É a vontade de Deus, basta. Deus manda, eu cumpro. E essa palavra aqui não é, não, mas Pedro era um pescador, né? Era inculto. Vamos pegar um doutor então, Paulo, Romanos 13:1. Vamos lá, os homens, leiam por favor. Mais uma vez, é um princípio bíblico. Devemos sujeitar as autoridades. Né? Olha, eu não sei. Não, eu acho que, conhecendo a história do Brasil, 500 anos apenas, a gente sabe, nenhuma autoridade que a gente já teve nessa nação chegou perto, por mais corrupta que tenha sido, não foi cruel, nem perto daquilo que foi César, Domiciano, né? Nero, César, Domiciano. Não, esses homens foram muito piores. Hoje, se para eles foi possível, para nós também o é. O próprio Jesus se sujeitou. Que coisa! Ele pagou o imposto devido a César e ensinou isso para os crentes. Agora, essa sujeição é ilimitada? O que diz a palavra de Deus? Lá em Atos capítulo 5, os apóstolos foram proibidos de fazer aquilo que Jesus tinha ordenado que fizesse, que pregasse o evangelho. As autoridades proibiram. E essas autoridades responderam o quê? Atos 5:29. Podem ler as mulheres. Sim. Sujeição à autoridade é um princípio.
Mas tem um limite que a própria Bíblia estabelece. No momento que essa autoridade manda você fazer algo que é frontalmente contrário à vontade de Deus, nós não precisamos sujeitar. Pelo contrário, como cristãos, nós devemos desobedecer. A desobediência civil, ela cabe quando essa autoridade, e a gente pode chegar a esse ponto nesse país. E aí você vai decidir, né? Vai ser fiel a quem? Muita gente, muitos cristãos na história, deixaram de ser fiéis a Deus, não porque quisessem ser fiéis à autoridade, mas eles quiseram ser fiéis à própria pele. Porque se desobedecessem, iam sofrer prisão ou, em alguns casos, morte. Então, amaram mais a si mesmos do que a Deus. E aí vai ser uma grande peneira. O joio será separado do trigo. E eu quero muito, nesse tempo, ser o trigo e não o joio. Daniel, o profeta, foi um exemplo sensacional. Numa cultura corrupta, ele seguiu isso que Pedro veio a prescrever muito depois. Ele andou tão dentro da linha que a oposição não teve o que falar dele. Se não, veja, Daniel 6:5. Os inimigos de Daniel, que fizeram uma pesquisa, que ficaram atrás dele com lupa, chegaram à seguinte conclusão: nada achamos contra este Daniel, a não ser algo relacionado à lei do seu Deus. Que coisa fantástica. Nada acharam. O cara andava na linha. Não tinha o que falar dele. E ele viveu num tempo terrível. Igualmente pagão, como foi no tempo de Pedro. Então, o bem deve ser praticado, inclusive entre os injustos. Porque é fácil a gente viver de modo correto quando a gente está entre os nossos pares, né? Entre pessoas certas, entre os crentes. Então Pedro está dando 2 motivos simples. Por que a gente deve continuar fazendo o bem e se abster do mal? Primeiro, porque a vontade de Deus, que já seria o suficiente. Segundo, ele fala, isso vai silenciar os oponentes. Eles não vão ter com que nos acusar. É possível a gente ser um trabalhador que, se tiver um superior que quer te mandar embora, quer te prejudicar, ele tem que inventar alguma coisa porque não achou algo. Você pode ser um empresário, um empreendedor que vai andar dentro das 4 linhas, de modo que ninguém vai ter como acusar. Porque o bem vivido é prova da verdade contra a verdade num argumento, contra uma vida correta. Versículo 16, vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para o mal. Você é um estrangeiro que deve viver como livre. O que é essa liberdade? Liberdade cristã, para começar, não é licença para pecar. Então eu posso fazer tudo? Não, não é isso. Liberdade cristã é o quê? É poder para obedecer. O mundo, ele promete liberdade, né? Ele vende uma liberdade que, na verdade, escraviza. Não é? Cristo, ele promete serviço, mas entrega liberdade. Lembrando de um exemplo assim muito interessante do pastor que, antes dele ser pastor, ele trabalhava, parece que era no banco. E naquele banco todo mundo sabia que ele era crente. E o pessoal fazia chacota porque ele era crente. E um dos pontos que pega muito
para as pessoas que não conhecem o que é ser crente, porque se eles soubessem mesmo, todo mundo queria ser, amém? O povo tem umas ideias totalmente distorcidas. E ele falava assim, cara, você fala que é livre, você não é livre, né? O problema é que vocês são escravos da religião, né? Vocês não podem nada. E sempre pegava no pé. Um dia ele pegou e falou assim, eu sou livre. Ele falou assim, você não é. Aí ele pegou e mostrou o cigarro, né? Esse cara tinha cigarro. Ele falou assim, olha aqui, eu posso fumar. Ele falou, pois eu também posso. Aí ele falou assim, você pode ser não é crente? Eu falei, eu sou crente, mas eu posso. Daqui ele pegou um cigarro. Irmãos, não repitam isso em casa. Ele acendeu o cigarro e deu uma tragada. E o cara ficou assustado. Aí ele apagou o cigarro e ele falou assim, eu sou livre para fumar e eu sou livre para nunca mais fumar. Você concede? Aí o cara ficou quieto. Tá vendo? Que liberdade é essa? Né, que as pessoas não conseguem deixar de fazer aquilo que eles não querem fazer. O crente, ele pode. Por isso, para viver como livres, João 8,36, se o Filho vos libertar, o quê? Livres. Livres, o crente, ele é livre. É lógico, é só o crente, tá? Porque quem não é ainda, ele não tem o Espírito em si. Não tem o poder do Espírito Santo para viver essa liberdade. Isso aqui não é um discurso, gente. Não é uma coisa que eu coloco na cabeça. É poder de Deus na vida do crente. Então, se você foi liberto por Cristo, você é livre por quê? Para não se corromper. Porque corromper qualquer um pode. Mas não se corromper, você é livre para isso. Ainda que todos se vendam por migalhas. Você é livre para não ceder à carne, quando a tentação está diante de você todos os dias. Você é livre para amar aquele que não te ama, para perdoar aquele que te fere, para servir aquele que inclusive se aproveita de você. Você é livre para falar a verdade, mesmo quando o silêncio faria você obter vantagens. Mais seguro. Você é livre para agir com justiça, mesmo que isso represente prejuízo pessoal. Você é livre para adorar, quando o seu corpo clama de dor. Você é livre para dizer sim para Cristo, quando tudo e o teu próprio coração quer dizer não. Essa é a liberdade do crente, que o descrente não conhece. A verdadeira liberdade é o poder para fazer o certo. E só o crente tem esse poder. E aí entra o versículo 18. Escravos, sujeitem-se, mesmo aos maus. É lógico que ele está falando aqui para os escravos crentes. Vocês sabem que no tempo bíblico, mais da metade da população era de escravos. Era uma sociedade assim. Então tinha muitos crentes, escravos. Eles se convertiam, mas não é porque eles se convertiam que Jesus libertava eles da escravidão. Muitos morriam escravos. É lógico que com o tempo os fundamentos cristãos, né, eles pavimentaram a sociedade para isso, para abolir a escravidão. A Bíblia não é a favor, ele estava regulamentando, né, isso aqui. E abrindo um parênteses, as nações que aboliram a escravidão, todas elas, né, as primeiras, principalmente, cristãos. Nação que tinha o Evangelho como base, porque o Evangelho leva essa direção, né? Quais são os países que deram direito para as mulheres, igualaram as mulheres aos homens? Países cristãos. Os muçulmanos até hoje não são. Então, o Evangelho foi dando bases, né, para a sociedade se tornar livre
e mais justa. Fecha parênteses aí. Então, se ele estava orientando para que os escravos se sujeitassem aos seus senhores, ainda que estes fossem maus, significa o quê? Que fazer o bem não vai garantir facilidade, né? Seguir Jesus não nos garante uma vida mais fácil, melhor. E por isso a gente deve, ainda que não tenha algum retorno, porque a vida cristã não é uma vida de troca com Deus. Deus, eu faço isso para o Senhor, você faz isso para mim. Eu te dou o dízimo, o Senhor multiplica por 10, como alguns pregam. Não tem nada a ver com isso, né? O cristão, ele faz o bem. Sabe por quê? Porque você, crente, faz o bem. Já pensou nisso? Por que você faz o bem? Quando às vezes fazer o bem não te traz nenhum retorno positivo. Quando fazer o bem, às vezes você é chamado por aqueles que estão no entorno de bobo. As pessoas se aproveitam. E você continua fazendo o bem. Por quê? Porque fazer o bem é da natureza do crente. Porque você não tem como não fazer o bem. Porque o Espírito Santo habita em você. Você foi alcançado por Cristo. Você nasceu de novo. Por isso, a gente dá aquilo que a gente tem. E nós temos Cristo. Então a gente vai continuar, não importa como as pessoas vão olhar para nós, importa é o que Deus vai falar de nós. Por isso a gente faz o bem. O crente não é um masoquista, deixa isso bem claro, né? Não é um bobo. Ele insiste no bem, porque é da vontade de Jesus que ele faça isso. E tem mais. A gente sabe que esse sofrimento todo neste mundo, e Pedro está se vendo para um povo que sofria, ele tem data de validade. Vai acabar. Um dia, Cristo vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Esse dia ainda não chegou. Nós vivemos no tempo do choro, mas o tempo do lenço vai chegar, irmãos. E o próprio Senhor Jesus deixou o exemplo, versículo 21. Cristo sofreu em seu lugar, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Não tem mais o que argumentar. Se Jesus aceitou, quem sou eu, Joel, para não aceitar isso? Ele foi o modelo, sofreu injustamente, mas sempre continuou confiando no Pai. E todo o mal que ele sofreu, olha que coisa poderosa, não o deformou. Não deformou a sua alma. Ele continuou sendo quem era. Aquilo que ele tinha dentro permaneceu intacto. Agora, ele conclui: nós somos guiados e protegidos pelo pastor e bispo de nossas almas. Nesse mundo de dores e sofrimento, de injustiça, e em que a gente tem que resistir nessa luta interior travada todos os dias, nós enfrentamos tudo isso não sós. Nós somos dirigidos, amparados, sustentados e envolvidos pelo pastor e bispo de nossas almas. Igreja, abra sua mente, absorva isso, conscientize-se dessa verdade. Você é um cidadão dos céus. Olha que coisa maravilhosa. Já te chamaram de ET? Né? De fato, né? Você não é dessa terra. Você não pertence a este mundo. Você é um cidadão, assuma essa identidade. A Bíblia fala que nós somos estrangeiros e peregrinos. O estrangeiro, tem muito estrangeiro lá nos Estados Unidos, que é estrangeiro, brasileiro está lá. Mas ele não vê a hora de ganhar o green card. Ele quer se tornar um cidadão americano. Não, nós somos um outro tipo de estrangeiro. É estrangeiro peregrino. Que eu não estou no meu país e eu não quero ficar nesse país em que eu estou de passagem.
E quem está de passagem, ele não se preocupa em assimilar a cultura local, né? Ele não se preocupa muito também com os desconfortos. Não tem problema, porque aqui não é minha casa. Então ele pode inventar. O problema é quando aquele que é chamado de cidadão dos céus, ele busca dupla cidadania. Ele quer a glória do céu e o conforto na terra. Nada contra conforto, mas o nosso anseio maior tem que ser por esse, né? O anseio é pelo aquilo que nos aguarda, como diz Paulo, a nossa cidadania dos céus. Você é um cidadão dos céus. Será que alguma das dores que você está sentindo, algumas crises que você está vivendo, não é justamente por isso? Porque tem esquecido onde está a sua cidadania, querer fazer o seu império aqui na terra, formar o seu castelo aqui neste mundo. Meus irmãos, tudo vai passar. Para os jovens é difícil entender isso. Mas pergunta para o seu João, Matsuno-san, né? O irmão Luiz também. A vida passa rápido. E nada disso aqui a gente vai levar. Somos cidadãos dos céus. Temos um pastor e um bispo sobre as nossas vidas. Curva sua cabeça, vamos orar. Ore ao Senhor nesta hora. Quando a gente perde isso de vista, o brilho deste mundo começa a exercer uma atração quase irresistível. Confesse a Deus se a sua atenção tem desviado o foco. Confesse ao Senhor se você não tem vivido essa identidade de cidadão dos céus. Eu estava estudando esse texto, eu falei assim, Senhor, eu quero viver essa cidadania. Eu quero, eu preciso. E eu quero viver com alegria, com orgulho, com confiança. Não quero viver essa cidadania neste mundo como um derrotado, como um sofredor. Mas eu quero viver essa cidadania assim com muita gratidão, porque é uma honra. Senhor Deus, que coisa gloriosa, essa cidadania que nos foi conquistada por Jesus Cristo, nosso Senhor. E Ele nos ensinou, Ele mesmo nos deu exemplo de como viver como estrangeiro e peregrino neste mundo. Senhor, não abraçar essa terra como nossa casa, ainda que nós amemos as pessoas deste mundo nós não somos, e nós não queremos que o nosso coração se apegue aqui. Queremos ser de verdade, Senhor, ó Deus, desses que têm a cidadania nos céus, mas por pisar nessa terra, vivem responsavelmente. Queremos ser os melhores brasileiros que nós pudermos ser. Queremos ser exemplo. Ajude cada um aqui, Senhor, ó Deus, a se distinguir onde estiver, e assim como fez Daniel lá na Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abednego igualmente, assim como José, ó Deus, fez lá no Egito. Queremos, ó Deus, ser cidadãos de primeira, que o mundo possa ver Jesus através de nós, e que o mundo, olhando para cada crente aqui, um dia possa dizer: você nem parece ser deste mundo, que pessoa diferente é você. E então a gente possa confirmar: de fato deste mundo não sou, pertencemos a Jesus Cristo.
e nós estamos de passagem. Um dia nós queremos chegar lá, Senhor, aí no céu, quando nós nos sentiremos finalmente em casa, nos sentiremos confortáveis, ó Deus, aí na Tua presença, quando não haverá mais lutas internas e nem pressões externas. Mas até esse dia, Espírito Santo, nos ajude. Todos aqui que assim desejam, estão dizendo o seu amém. Esses, ó Deus, sejam capacitados, fortalecidos para viver essa gloriosa liberdade dos filhos de Deus. A liberdade de dizer não para tudo aquilo que o nosso não deve receber, e a liberdade de dizer sim e viver o sim, aquilo que honra a Jesus, o nosso Senhor. Toma, Deus, em nome de Jesus. Assim nós oramos, na expectativa de uma semana já muito diferente, porque o cidadão dos céus vão invadir a cidade de Suzano, de Poá, de Itaquá, de Ferraz de Vasconcelos, de Mogi, de Santa Isabel, de Guararema, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É neste nome que nós oramos, amém. E a igreja diz, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, tempo não há. Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, consolação do Espírito Santo, seja com cada um aqui, com toda a igreja de Cristo. Amém e amém.